Paz do Senhor, queridos. É um privilégio estar aqui convosco, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que é a nossa experiência em elaborar mensagens, preparar sermões, né? E eu tenho aqui hoje na tela do meu PC um esboço que eu gosto muito, porque a sua elaboração serve de base para muitos estudiosos ou aqueles que estão começando a estudar a palavra. E eu tenho aqui, eu peguei o versículo áureo da Bíblia, né? João capítulo 3 e o verso 16, que fala, né, tudo aquilo que gira em torno sobre a nossa salvação. Então, quando eu examinei o versículo, eu vi que é um versículo que fala de salvação. Então, por isso eu incluí no tema essa frase. E vi que todo o versículo gira em torno de fatos relevantes, principais acerca dessa salvação. Portanto, fechei o tema como fatos relevantes da nossa salvação. Então, aqui está o tema, o texto e o desenvolvimento. Claro que se eu fosse esmiuçar, eu poderia fazer vários pontos, mas isso tornaria a mensagem cansativa, ou talvez eu não conseguiria concluí-la nunca. Então procure sempre, quando fazer o seu esboço, resumir em 4 e no máximo 5 pontos, para que você desenvolva ele corretamente dentro do tempo de uma mensagem. Então, primeiro, quando eu examinei o versículo, eu quis ir na raiz. E a raiz é o quê? A fonte da salvação, é o início, é a base, é o começo. E onde foi essa fonte da salvação? Ela se originou em Deus e no fato de que Ele amou. Então, não só na pessoa dele, mas na atitude que ele teve de amar, no sentimento de amar, né? Então é a fonte da salvação que está aí na tela do computador. Em segundo lugar, examinando o texto, nós vemos então que o texto fala que ele deu o seu filho. Então, se ele deu o seu filho, ele foi o instrumento para essa salvação, ou o instrumento da salvação, né? Sem entrar em esmiuçar, dizendo que é unigênito, seria outro ponto, mas isso pode ser até um subtópico, não o tópico principal. E o terceiro ponto é o potencial da salvação, porque é o alcance da salvação, né? E é um alcance em potencial, porque é um mundo, não é um grupo específico, não é uma raça específica, não é um país específico, é um mundo, é um todo, é de amplo alcance. Então, irmãos, quando eu vi a palavra mundo, me deu a ideia do potencial, que dá até alegria de falar dessa salvação. Quarto, ainda que tenha o potencial, vem aqui o paradoxo, como é dito na teologia. A eficiência é diferente do potencial, porque uma coisa pode ter potencial e não a eficiência. Por quê? Porque ela perdeu a sua eficácia? Não, porque ela depende de um ato de livre escolha do ser humano. Por mais que o potencial é para o mundo, a eficiência dela acontece naquele que crê. Então a eficiência da salvação é só naquele que crê. Em tudo que gira em torno da nossa vida com Deus, tem que ter a atitude de crer. E por último, o ponto culminante da salvação tinha que terminar no máximo. É sair do início para uma conclusão essa mensagem. Então aqui temos o ponto culminante, o máximo, o cume da montanha da salvação, vida eterna. Não é vida aqui na terra,
Não é paraíso na terra, mas é uma vida eterna. Amém? Fica aí essa dica. Quando for preparar, procure começar de uma fonte para uma conclusão. Tá bom? Deus abençoe a todos e que sejam abençoados em nome de Jesus.